Fala galera, paz, eu tô de volta com os vídeos do canal e eu vou estar iniciando uma minissérie de vídeos curtos que falam sobre os impossíveis de Deus, todas as realizações impossíveis de Deus, mas não as realizações impossíveis na perspectiva das grandes obras, como por exemplo o fato de Deus ter criado os céus e a terra, ou o fato do Senhor ter aberto o mar vermelho, ou o fato de Deus ter poder para fazer com que uma mulher estéril se torne mãe de filhos. Não é sobre essa perspectiva que eu vou tratar sobre os impossíveis de Deus nessa minissérie, mas nessa série eu vou tratar de todos os impossíveis de Deus que só puderam ser realizados em Cristo. Como por exemplo, é impossível Deus morrer, porque se Deus é o autor da vida, toda forma de vida existente provém dele, como pode Deus morrer? Mas em Cristo Deus realizou esse impossível. Em Cristo Deus morreu. Ou por exemplo, é impossível Deus morrer ou sentir dor, porque se ele é o Deus Todo-Poderoso, como pode Deus Todo-Poderoso sofrer ou sentir dor? Mas em Cristo Deus sofreu e sentiu dor. Em Cristo Deus passou por todo tipo de sofrimento humano. Um outro exemplo de impossível, é impossível que Deus seja tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Mas em Cristo Deus passou por todo tipo de tentação. Em Cristo Deus foi tentado no deserto. E esse é o título do primeiro vídeo que dá início a essa série. Deus não pode ser tentado, no deserto foi tentado. Eu sou o Daniel Botelho, estamos começando mais um vídeo do canal Discípulos. A Bíblia trata de tentação em dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido de provação. Deus prova nossa fé, Deus prova nosso caráter e Deus prova nossa fidelidade. E o segundo sentido é o sentido de ser tentado a pecar, de ser atraído pelo mal, de ser seduzido pelo mal. E nós somos tentados ou seduzidos a pecar por duas forças. A primeira é pelo diabo. O diabo ele é o tentador. Ele tentou Eva comer o fruto do bem e do mal, e por Eva ter cedido, Eva ofereceu o fruto a Adão, que também comeu do fruto, e como consequência teve a entrada do pecado no mundo. O diabo tentou Judas atrair Jesus, e pelo fato de Judas ter cedido à tentação, ele traiu a Cristo, e o diabo também tentou o próprio Cristo no deserto. E a segunda maneira pela qual nós somos tentados é pelo mundo. Nós somos tentados pelos prazeres do mundo, pelas festas, por sexo, pelas riquezas, pelas drogas, pelos vícios. Somos tentados a trair, somos tentados a adulterar, somos tentados pela cobiça e pelas ilusões desse mundo. Mas a raiz da nossa inclinação para o mal, o nosso desejo pelo pecado, o que nos faz ser atraídos e seduzidos e consequentemente nos leva a pecar, não são as tentações externas, e sim um desejo interno. E essa é a base dessa mensagem, que está lá em Tiago capítulo 1, versículos 13 ao 14, que diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta a ninguém. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o seduz ou o atrai. Então o primeiro ponto é que nós não podemos atribuir a Deus a origem das nossas tentações. Significa que a gente nunca vai poder chegar e dizer, eu pequei porque Deus me permitiu passar por essa tentação. Nem nunca poderemos dizer, eu pequei porque Deus me permitiu que eu fosse tentado. Mas por que nunca poderemos dizer isso? Porque Deus ele não pode ser tentado pelo mal. E da mesma forma que Deus não pode ser tentado pelo mal, ele também não tenta ninguém a pecar. Ele também não tenta ninguém a fazer o mal. Mas esse termo de ser tentado pelo mal tem o sentido de ser atraído pelos desejos, tem o sentido de sedução, o sentido de ser seduzido pelo pecado e consequentemente cometê-lo. Da mesma forma que Deus não pode ser atraído nem seduzido pelo pecado, ele mesmo não induz, não seduz, não manipula ninguém a pecar. A questão é, somos tentados pela nossa própria cobiça, somos tentados pelos nossos próprios desejos, por aquilo que nos atrai. E quando somos atraídos por nossas cobiças e nossos desejos, e somos seduzidos por eles, é que nós pecamos. E segundo o dicionário, cobiça é um desejo ardente de possuir alguma coisa. Então, embora as tentações que a gente sofra tenham origem no externo, e pode vir tanto do diabo, como pelas paixões do mundo, o que nos seduz em si não são as tentações, e sim a nossa inclinação para o mal, os nossos desejos pelo pecado. Esse desejo pode ser por sexo, por fama, por dinheiro, vícios, mentiras, adultério, tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus. Mas se Deus não pode ser tentado a pecar, se Deus não pode ser nem seduzido, nem atraído pelo mal, se é impossível que Deus Santo seja tentado, e Deus é o Deus do impossível, onde se cumpre o impossível do Deus que não pode ser tentado, em Cristo no deserto. Em Cristo se cumpre esse impossível de Deus. Porque embora Deus não possa ser tentado através de Cristo, que foi 100% homem, mas também 100% Deus, a divindade de Deus Pai passou por tentações através da divindade do Deus Filho. Claro que quando Jesus foi tentado, ele não foi tentado no sentido que Tiago escreve, no sentido de ser atraído pelo mal, de ser seduzido pelo pecado, no sentido de cobiçar ou cogitar fazer o mal. Cristo não foi tentado no sentido de ser seduzido pelos desejos internos. Mas quando Cristo foi tentado no deserto, ele foi tentado no sentido de ser confrontado pelo pecado. Cristo foi confrontado pelo diabo a pecar, mas diferente de nós, Cristo não pecou.
E o Senhor só não foi tentado no sentido de ser atraído ou seduzido pelo mal por um simples fato. Cristo não teve pecado nenhum. E como Jesus nunca tenha tido contato direto com o pecado, automaticamente ele não tinha inclinação nenhuma para o mal. Diferente de nós, que somos atraídos e seduzidos pelo pecado, porque em algum momento das nossas vidas nós pecamos. E pelo fato da gente já ter tido contato com o pecado, é que a gente é tentado no sentido de ser seduzido. É que a gente é tentado no sentido de ser atraído pelo mal. Então nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria cobiça, por aquilo que nos atrai. E isso que nos atrai é o que nos seduz e o que nos leva a pecar. E embora o diabo não seja onisciente, ele sabe da inclinação que cada um de nós temos para o pecado. E é através dessas inclinações que ele nos tenta. Ele tenta cada um de nós nas nossas próprias fraquezas. A questão é que nós nos inclinamos para o mal a partir do momento que nós cedemos algum tipo de tentação. Tudo aquilo que eu e você somos tentados, tudo aquilo que nos seduz, tudo aquilo que desperta desejo em nós, são pecados que algum dia cometemos. E a partir do momento que nós cometemos esses pecados, passamos a ter nossa natureza inclinada para aquilo. Então Cristo não foi tentado no sentido de ser atraído ou seduzido pelo mal exatamente por isso, porque em nenhum momento Cristo pecou. E se Cristo não cometeu pecado nenhum, automaticamente ele não poderia ter nenhuma inclinação para o mal. Mas diferente de nós, que quando somos tentados pelos nossos próprios desejos internos, por aquilo que nos atrai, como Jesus não tinha desejo nem inclinação para nenhum tipo de pecado, o diabo teve que tentar Cristo em todas as áreas da vida dele. Em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, está escrito o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então Cristo passou por todo tipo de tentação humana. É óbvio que Jesus provavelmente não deve ter sido tentado, por exemplo, a fumar um baseado, ou tomar uma bala, um doce, porque essas drogas não eram comuns no tempo dele e nem faziam parte da cultura que ele vivia. Mas provavelmente Jesus deve ter sido tentado a se embriagar, mas provavelmente ele deve ter sido tentado a beber para fugir da realidade, a beber para fugir das suas responsabilidades. Jesus provavelmente foi tentado a adulterar, a trair, a roubar, a matar, a todo tipo de atrocidade ou perversão que o ser humano se submete a cometer, Jesus foi tentado. Tudo de ruim, tudo de pior que você puder imaginar, Jesus foi tentado. Quer ter uma noção das coisas ruins que Jesus já foi tentado? Olha para dentro de você, pro seu interior, e reflete aí sobre tudo aquilo que você já foi tentado a fazer, de tudo que já se passou pela sua cabeça. Reflete sobre tudo de ruim, tudo de mal, tudo de pior que já se passou pela sua cabeça. Os piores pensamentos. Mas Jesus também foi tentado a respeito disso. Mas diferente de nós que muitas vezes cedemos ao pecado ou cogitamos pecar, a postura de Jesus diante do diabo foi repreendê-lo. E a prova de que Jesus foi tentado em todas as coisas está no versículo de Hebreus que eu acabei de ler. Também tem Marcos, que fala que Jesus passou por muitos outros tipos de tentação. Mas o fato principal disso tudo é que, como está escrito em Hebreus 4,15, o fato de Jesus ter passado por todos os tipos de tentações e não ter cedido a nenhuma delas, é que ele pode se compadecer de nós. Eu não estou falando aqui que já que Jesus pode se compadecer de nós, a gente pode sair pecando livremente. Não é isso que eu quero dizer e nem é isso que o texto bíblico fala. O que o texto está falando é que Jesus entende o fato de nós sermos tentados, mas da mesma forma que ele não pecou, da mesma forma que ele não cedeu às tentações, a gente também precisa resistir o diabo e se submeter a Deus para não cair em pecado. A gente também precisa resistir o diabo e não cair nas tentações. Mas como nós podemos resistir às tentações? Está lá em Tiago 4,7 diz o seguinte: se submetam a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Então a única forma da gente não ceder às tentações, a única forma de nós não sermos seduzidos pelos nossos desejos e cairmos em pecado, é nos submetendo à vontade de Deus, é buscando estar na presença de Deus, principalmente nos momentos de tentação. E cara, eu falo isso no dia a dia mesmo, quando a gente está sendo tentado no dia a dia, seja no trabalho, seja na rua, seja na academia, seja na faculdade, seja na escola, seja no mercado. A única forma da gente resistir ao diabo e não ceder é elevando os nossos pensamentos a Deus. Em Hebreus 2,18 também diz o seguinte: tendo em vista que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. O que o autor da carta aos Hebreus está querendo dizer é exatamente isso. Olha, da mesma forma que Jesus sofreu por passar por tentações, da mesma forma que Jesus sofreu a agonia da tentação, pelo fato dele não ter cedido, é que ele pode nos socorrer. E só para finalizar, eu vou estar lendo um último versículo que afirma que nós podemos vencer as tentações. E está em 1 Coríntios 10,13, que diz o seguinte: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam
possam suportar. Então o primeiro ponto é que todas as tentações que nós sofremos são humanas. Isso significa que os nossos desejos, que a nossa inclinação para o mal, não é uma força sobrenatural que brota no nosso interior e nos induz a pecar. Todas as tentações que nós sofremos faz parte da raça humana. O segundo ponto é que nenhum de nós somos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Isso significa que da mesma forma que a gente nunca vai poder dizer eu pequei porque Deus me permitiu passar por essa situação, ou eu pequei porque Deus me permitiu ser tentado, a gente também nunca vai poder dizer eu pequei porque o pecado é mais forte que eu, ou eu pequei porque o diabo é mais forte que eu. Porque no fundo, todos nós temos a responsabilidade e temos autonomia para dizer não para o pecado. Então quando nós pecamos porque nós escolhemos pecar, porque nós decidimos pecar. E o terceiro ponto, que é o ponto principal, sempre que somos tentados, Deus nos dá uma rota de fuga para a gente fugir do pecado. Deus nos dá uma rota de fuga para que a gente não caia em tentação. Deus nos dá uma rota de fuga para que a gente não peque. E cara, se você começar a prestar atenção quando você está sendo tentado, quando você passa por tentação, o Senhor de fato, Ele sempre nos dá uma rota de fuga para que a gente não caia em pecado. O Senhor de fato sempre vai nos dar uma rota de fuga para que a gente permaneça firme, para que a gente permaneça obediente, para que a gente não ceda à tentação. E a gente precisa aprender, primeiro, a discernir essas rotas que o Senhor nos dá para não cair em pecado. Segunda, decidir e escolher sair por essas rotas, passar por essas rotas para que a gente não caia em pecado, para que a gente permaneça firme nos propósitos de Deus. E essas são as únicas formas da gente não cair em pecado quando a gente for tentado pelo diabo ou quando a gente for tentado pelos prazeres do mundo. É se submetendo a Deus, resistir ao diabo, buscar o Senhor através do clamor, buscar o Senhor através da oração. É buscando socorro em Cristo, seja através do clamor, seja através da oração, seja na comunhão com a igreja e percebendo essas rotas de fuga que o Senhor nos concede sempre que a gente está sendo tentado. E é só assim que a gente pode permanecer firme em Cristo. É só assim que a gente pode permanecer firme na vontade de Deus. E foi exatamente isso que Jesus fez quando foi tentado no deserto. Se submetendo a Deus, resistindo ao diabo, aproveitando as rotas de fuga para que ele pudesse sair quando viesse a tentação sobre ele. E foi exatamente assim que Jesus saiu vencedor, não apenas sobre o diabo, não apenas sobre o mundo, mas principalmente sobre o pecado. E esses foram exatamente os exemplos que Cristo deixou para que a gente pudesse seguir. E através desses exemplos que Cristo, mesmo sendo homem, mas também sendo Deus, cumpriu em si mesmo o impossível de Deus não ser tentado, porém sem pecado. Então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se essa mensagem de alguma forma fez sentido pra você, se Deus de alguma forma falou ao seu coração através dessa mensagem, não esquece de deixar o like, de deixar o joinha, de deixar o gostei, pra poder fortalecer aí o canal, pra poder incentivar e contribuir com o crescimento do canal. Valeu? Eu conto demais com o seu like, conto demais com o seu joinha aí, conto demais com o seu gostei, também conto com a sua inscrição. Eu preciso bater a meta aí de 1000 inscritos pra poder monetizar o canal e consequentemente, a partir do momento que eu monetizar o canal, eu vou ter mais recursos para poder tornar o canal mais profissional possível. Eu vou ter mais tempo para poder aperfeiçoar mais as mensagens. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!